Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Então, vamos dar continuidade à história de Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. E nós estamos a alguns dias do dia do Eid, e esse Eid é comemorado tudo na base da vida de quem? De Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Não só o Eid, como o Hajj também, todo o Hajj em si, ele é baseado na vida e na história do profeta Ibrahim Abraão. Então nós iremos ver aqui alguns episódios e teremos que tentar finalizar ainda hoje, porque semana que vem já é o Eid. Então vamos lá, semana passada nós falamos sobre Namrud, indo bem rápido, falamos sobre Namrud. Assalamu alaikum, Lina, tudo bem? Sim, falamos sobre o Namrud. Namrud nós falamos que é aquele rei que Ibrahim alaihi salatu wassalam encontrou com ele, e que esse rei intitulava-se como Deus, e teve aquela situação com Ibrahim alaihi salatu wassalam. E depois daí Ibrahim alaihi salatu wassalam largou esse rei porque viu que ele não queria aceitar a verdade, e Ibrahim alaihi salatu wassalam foi-se embora. Então Ibrahim sai de onde? Sai de Sham e vai para Misr. Sai de Bilad Sham. Quando a gente fala de Sham, estamos a falar da Síria, Palestina, Líbano, Jordânia, tudo isso chama-se Bilad Sham. Então ele sai daqui e ele vai para onde? Para Misr. Ele e sua esposa Sara e o seu primo Lut. Lut é o profeta Lot. Então eles, os três, eram únicos muçulmanos naquela época. Os três saem e vão para o Egito. Quando chegam no Egito, havia um rei no Egito que era um rei opressor. O que este rei fazia? Se ele encontrava alguém com a sua esposa, ele tomava a esposa do indivíduo e matava o indivíduo. Ele matava o indivíduo e tomava a esposa. Então aqui Ibrahim alaihi salatu wassalam foi obrigado a mentir. Não vamos dizer que ele omitiu, vamos dizer que ele mentiu. Ele foi obrigado a mentir. E o que Ibrahim alaihi salatu wassalam é obrigado a fazer? Ele é obrigado a mentir, onde ele diz para a sua esposa Sara que, olha, eu falei lá para o rei, quando ele me perguntou quem é você, eu falei que você é minha irmã. E na verdade você é minha irmã sim, né? Porque não tem mais nenhuma outra muçulmana a não ser você. Então nós somos irmãos do Islã, da mesma religião. Mas eu fui obrigado a mentir perante o rei. Quando ele lhe perguntar quem sou eu, diga que sou seu irmão. Por que Ibrahim alaihi salatu wassalam mentiu? Porque o rei, de uma ou outra forma, iria matar ele. De uma ou outra forma, iria pegar a Sara, né? De uma ou outra forma, ele ia fazer isso. Então, por que Ibrahim alaihi salatu wassalam usou a mentira aqui? Ele usou a mentira aqui para o rei não matá-lo. Porque ele ainda tinha a responsabilidade de quê? De dar ila Allah, de fazer chegar a palavra de Allah. Não que ele tinha medo da morte. Se ele tivesse medo da morte, então lá atrás ele foi jogado no fogo, lá atrás ele destruiu os ídolos. Então ele não tinha medo da morte. Aqui era para preservar a sua vida, porque tinha como preservar. Então se tem como preservar a vida, a gente preserva. Entra alguém aqui agora, como exemplo, entra alguém aqui agora na mesquita e diz assim, cadê o Smith? A gente vai dizer, eu não conheço nenhum Smith. Não tem nenhum Smith aqui. Não conhecemos. Ou a gente pode dizer, não, conhecemos, mas ele não está aqui. O homem está com a arma na mão. Então a gente não conhece. Você não vai perguntar que está aqui. Não, você fala que eu não conheço. Então aqui é uma situação forçada onde a gente é obrigado a mentir. Para quê? Para salvar a vida. Então Ibrahim alaihi salatu wassalam, como ainda tinha a responsabilidade de da'wah, a gente vai, ele teve que mentir. Smith, a gente não quer te matar, não. Obrigado. Deve ter gente por aí que quer, mas nós não queremos. Allahumma salli ala Muhammad. Então, Ibrahim alaihi salatu wassalam foi obrigado a fazer isso. É aqui onde a Sara, ela é levada para um quarto com este mesmo rei opressor, e este rei opressor, ele tenta, digamos, abusar da Sara. Mas antes disso, Abu Huraira, a gente está a falar da mentira de Ibrahim alaihi salatu wassalam. Abu Huraira radiyallahu anhu disse o quê? Que
Ibrahim alayhi salatu wassalam falou mentira ou foi obrigado a falar mentira em 3 momentos. Salata marrat, em 3 momentos. Primeiro, حينما قال, quando ele falou inni saqim, eu estou doente. Quando o povo saiu para ir festejar, né? O povo saiu para ir festejar, ali onde ele vem quebrar os ídolos. Lembra dessa parte? Ahmed, lembra? Quando o povo saiu para ir festejar, ele não foi. Então o que ele disse? Inni saqim, eu estou doente. E os teólogos dizem aqui que ele mentiu, mas ele não mentiu. Inni saqim, eu estou doente espiritualmente daquilo que vocês estão a fazer, que é adorar outros além de Allah. Então aqui Abu Huraira diz que é o primeiro lugar onde Ibrahim alayhi salatu wassalam usou a mentira. Segundo, quando Ibrahim alayhi salatu wassalam disse Bal fa'alahu kabiru hada, que quem quebrou os ídolos foi esse ídolo maior, porque o machado encontrava-se com qual? Com o ídolo maior. Quem fez foi Ibrahim, mas Ibrahim, ele disse que quem fez foi o ídolo maior. Então aqui foi o segundo episódio onde Ibrahim alayhi salatu wassalam teve que usar a mentira. Terceiro foi quando Ibrahim disse que Hadihi ukhti, que a Sara é minha irmã. Então esses foram os 3 momentos, certo? Ok, então dando continuidade, este rei tenta persuadir a Sara, ou tenta abusar da Sara. Ele vai, pega a primeira vez, Allah tabaraka wa ta'ala faz a mão dele ficar paralítica. Aí ele diz para Sara: peça ao seu Deus para me fazer voltar ao normal, que eu irei te deixar. Sara faz dua, Allah faz ele voltar ao normal. Ele volta a tentar querer abusar dela novamente. Allah faz a mão dele ficar paralítica pela segunda vez. Ele pede a Sara para fazer dua, Sara faz dua, ele volta ao normal. E pela terceira vez ele tenta também, abusar da Sara. A Sara faz dua e aqui a Sara, esse rei, ele pediu a Sara pela terceira vez e a Sara fez dua e Allah subhanahu wa ta'ala fez ele voltar ao normal. Aqui tem um detalhe muito fundamental que nós falamos no Salat al-Jum'ah, no Khutbah al-Jum'ah, que Sara estava em perigo de um lado, mas ela estava conectada com quem? Com Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando ele viu-se nesta situação, o que ele fez? Ele correu para onde? Para o Salat. Correu para o Salat. Então aqui nós falamos que é importante, marido e mulher, quando estiver dentro de uma situação, os dois recorrerem ao Salat. Os dois recorrerem ao Salat. No nosso vídeo que a gente fala sobre fortalecer a sua fé, a gente falou lá também que é dado exemplo sobre o Sol e a Lua, certo? Quando o Sol... O que acontece? Eclipse. Quando a Lua quer tomar o lugar do Sol, o que acontece? Eclipse. Então, o que a gente falou lá? Quando há eclipse, quem sofre? Quem sofre? As estrelas. Quando há eclipse dentro do lar, quem sofre? Os filhos, as crianças. Então é aqui onde a gente também disse lá que é importante, quando começar eclipse social dentro do lar, ou marido ou mulher, logo correr para o Salat. Quando há eclipse no dunya, no mundo, quando há eclipse no mundo, qual é a recomendação do Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salat. Tanto que a gente tem Salat al-Kusuf e Salat al-Kusuf. Quando há eclipse normal, a gente é recomendado o Salat. Então, quando começar a situação dentro de casa, também somos recomendados o quê? Salat. Então, Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando começou a situação, ele foi para onde? Salat. Subhanallah, Salat é algo magnífico. Khair al-khair. Então, Ibrahim alayhi salatu wassalam, aqui ele está dentro do Salat. A Sara chega, o rei, este rei malvado e opressor, ele, quando larga da Sara, diz para ela: você é uma sheitana, eu não quero você, pode ir embora. E como meio de ele se redimir ou algo parecido, ele ofereceu a Hajara para quem? Para Sara. Então Hajara, alayhi salam, ela era considerada como a escrava da Sara. Ofereceu para ela. Então Sara sai, fala para Ibrahim alayhi salatu wassalam que eu recebi, Ibrahim está no salat, ela faz sinal para Ibrahim que nada aconteceu e eu recebi esta mulher como um presente. Então daqui Ibrahim alayhi salatu wassalam
Já são 4 agora. Ibrahim, Sara, quem mais? Lot. E quem mais? E Hajar. Então 4 agora voltam para onde? Novamente para Bilad Sham. Eles voltam novamente para Bilad Sham. Sara, Ibrahim, Hajar e Lot voltam para Bilad Sham. Quando voltam para Bilad Sham, aqui Ibrahim a.s. não tinha filhos. Ibrahim a.s. já estava numa idade avançada. E Sara não podia conceber. Como Sara não podia conceber, então Sara, ela sentiu isso dentro do seu coração. É que ela, Sara, o que ela faz? Ela oferece a sua escrava para quem? Para o seu marido, para Ibrahim a.s. e diz: olha, talvez Allah venha a conceder a si filhos através dela. Então oferece. Daqui Ibrahim a.s. coabita com Sara, com Hajar, a Hajar engravida. Hajar, detalhe, era Qibtiya. Hajar era Qibtiya. Qibtiya é que nem a Maria. A Maria, desculpa. Maria Qibtiya. O profeta sallallahu alaihi wasallam teve uma concubina chamada Maria. Maria Qibtiya. Qibtiya são um certo povo do Egito. Qibtiyos. Tem um nome em português, fugiu agora. Qibtiya, como chama em português? Fugiu agora. Subhanallah. Enfim. Então, Sara e Hajar, desculpa. Hajar e quem? E Maria Qibtiya são da mesma linhagem. Então, esta mulher Qibtiya, ela engravidou de quem? De Ibrahim a.s. Então, daqui, quando ela estava grávida, a Sara começou a ficar com ciúmes. Naturalmente. Começou a ficar com ciúmes. Né? É uma coisa natural de mulher. Tanto que os teólogos dizem uma coisa muito bonita. Mulher é tão interessante, que ela tem ciúmes do seu marido por todos aqueles que aproximam-se dele. É seu irmão, ela tem ciúmes. É a irmã dele, ela tem ciúmes. É a mãe, ela tem ciúmes. É a filha, ela tem ciúmes. É o filho, ela tem ciúmes. E o homem é daqueles que só tem ciúmes da esposa quando um outro homem estranho aproxima-se dela. Subhanallah. Todavia, então Sara começou a ficar com ciúmes. É narrado que a Hajar foi a primeira mulher a usar uma coisa chamada netat, uma certa cinta que ela cobria a barriga. Para quê? Para a Sara não olhar para aquela barriga e ficar com ciúmes. Então, ela foi obrigada a usar esta cinta, e aqui Ibrahim a.s. também fez uma pequena divisória entre a Sara e a Hajar. Mas mesmo assim, ciúmes continuavam. E a Sara não aguentou, foi quando a Sara disse: olha, leva essa mulher e saia daqui. Né? Para sair. E vai para Makkah. Ibrahim já estava com a intenção de ir para Makkatul Mukarrama. Então Ibrahim a.s. ele intenciona ir embora com quem? Com a Hajar para Makkatul Mukarrama. E é depois daqui onde vem a ordem de Allah para ele poder emigrar mesmo. E antes de Ibrahim a.s. emigrar com a Hajar, Ibrahim a.s. chamou o seu primo quem? Lot a.s. chamou ele. E mandou ele para onde? Para Jordânia. Mandou ele para Jordânia, no povo de Sodoma. Então Lot vai até Sodoma e Goroma, né? É isso que se fala em português? E Gomorra. Manda ele até lá para esse homem Lot. Então encontra este povo muito perverso, cometendo atos que Allah Tabaraka wa Ta'ala não aprovava esses mesmos atos. Então Lot a.s. vai para Jordânia neste povoado. E Ibrahim a.s. emigra com quem? Com a Hajar para onde? Para Makkatul Mukarrama. Ibrahim a.s. chega em Makkatul Mukarrama, deixa lá a Hajar e Ismail. Ismail ainda recém-nascido, Ismail já havia nascido, Ismail ainda recém-nascido. Ibrahim a.s. deixou com eles um pouco de tâmara e um pouco de água. Antes disso, a Hajar diz para Ibrahim: ó Ibrahim, por que você está a deixar-nos aqui nesse deserto onde la anisa fiha wa la jalis, onde a gente não tem nenhum companheirismo, nem temos também nenhum
amigo, não temos ninguém e não tem nada para comer. Então a resposta foi que aí a Hajar pergunta: Allah é quem te ordenou para fazer isso? Isto aqui é importante para as nossas mães e irmãs escutarem. Allah é quem te ordenou? Então a resposta foi positiva: sim, foi Allah. Quando a Hajar ouve que sim, foi Allah, o que ela disse? Ela falou: Idan, nesse caso, Allah não irá nos abandonar. Ela falou isso. Allah não irá nos abandonar. Então aqui a gente costuma dizer, quando os nossos irmãos e nós saímos às vezes de sabilillah no khuruj, ou saímos em prol do din de Allah, nossas esposas devem entender que aqui é pelo din de Allah e é por Allah. Allah não vai abandonar quem ficou atrás. E Allah não abandona quem ficou atrás. Allah cuida. Min haythu la yahtasib. De onde a pessoa menos imagina. Wallahi, quando a gente entra na vida de grandes teólogos que escreveram livros e que deixaram grandes coisas para nós, diria eu, daqueles que eu já li, 50% não tinham pais. Era só com a mãe. Bukhari, Muslim, Tirmizi, muitos deles não tinham pais. Só tinham mãe só. Allah abandonou? Não. Fez deles grandes teólogos. Isso por quê? Porque essas mães dedicaram-se para Allah. Bom, dando continuidade. Então, ela disse isso. Então é aqui onde começa aquele processo de busca de água. Não tem ninguém. São os dois, mãe e filho. Não tem água. Ela precisa de água para poder ter leite e dar de aumentar o seu filho. E não tem. Subhana Rabbil Ala. Aqui tinha duas montanhas, Safa e Marwa. Então Hajar começa Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa. Começa a ir entre essas duas montanhas. Tanto que quando a gente faz o Hajj, a gente também faz esse ritual de Safa, Marwa. Por quê? Por causa disso. Porque Allah apreciou essa ação. Quando ela fazia este trajeto de Safa, Marwa, chegava um pouco perto da montanha de Marwa, ela levantava a sua roupa e ela corria um pouco, andava um pouco rápido. Dentro do sunnah de Sa'i, este ritual na peregrinação, é quando a pessoa está próxima, ela fazer este gesto de correr um pouco. Isto porque a Sara, a Hajar, fez o mesmo. Então ela vai. Certos teólogos levam para Ismail, certos teólogos levam para Hajar. Eu vou levar para Hajar. Enquanto ela estava a andar, enquanto ela estava nesse processo, nós devemos andar, jogging a gente chama em inglês. Como é que seria em português? Né? Andar com rapidez. Né? Em inglês a gente chama de jogging, quando você anda um pouco. Trotar. Como é que chama? Trotar. Trotar? Acho que é. Trotar. Subhanallah, não conhecia essa palavra. Então ela estava, diríamos então, a trotar. Faz nisso, subhanallah, ela ouve uma voz dizendo Sah. Esta expressão Sah é como se a pessoa quisesse dizer saia. Quando ela ouve essa voz, ela vê, dizem certos teólogos já para esse lado, que ela ouve isso e ela vê nos seus pés uma fonte d'água. Por que eles levam para Hajar? Eles levam para ela porque ela é quem disse Allah não irá nos abandonar. Então ela vê isso. Então quem veio até ela? Arcanjo Gabriel, onde Ibrahim abriu esta fonte da água de Zamzam. Aí foi quando ela juntou, começou a juntar a água, começou a juntar aquilo, então sai essa água, ela bebe daquela água, dá para seu filho Ismail beber, e aqui sai o seu leite e ela começa a cuidar do seu filho Ismail. Outra versão, só para nós conhecer, há quem diz que Ismail, ele se encontrava na terra, com seus pés, ele foi fazendo Zam, 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 e brotou esta fonte de Zam, Zam, onde Jibril veio com as suas asas, ele foi fazendo com os pés de Ismail juntamente, e saiu água. Todavia, Allah Ta'ala não os abandonou. E esta água do Zamzam que a gente bebe até hoje e que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse Shifa é cura para todo tipo de doenças. Óbvio, exceto morte. Até hoje essa água existe. Desde a época de quem? Ibrahim alayhi salatu wasalam.
Então aqui a Sara e Hajar e Ismael estão ali, quando de repente Qabila do Jurhum, que era um povo de Iêmen, uma tribo de Iêmen, encontrava-se por ali. Essa tribo de Iêmen, ela vindo de Iêmen. Quando essa tribo vê pássaros qual é a palavra? Sobrevoando isso, aquela área, então eles sabiam, os árabes conheciam, né? O deserto eles conhecem, então eles sabiam que por ali por perto tem água, então eles sempre mandavam um homem para ir averiguar. Esse homem foi até lá, viu que realmente tinha água, encontrava Sara e o seu filho. Subhana Rabbil Ala, detalhe aqui. Este Qabila, povo de Iêmen, é conhecido como pessoas respeitosas, amáveis. Nabi sallallahu alaihi wasallam incentivou-nos a respeitar Ahlul Yemen, pessoas de Iêmen. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse al-Iman, que a fé vem do Iêmen. Pessoal de Iêmen são pessoas de respeito. E esse povo, o que eles fizeram? Eles podiam muito bem chegar lá, matar a Hajar e seu filho e tomar conta do poço. Mas eles assim não fizeram. Eles chegaram lá, respeitaram ela, pediram permissão dela para poder usar aquele poço e aquela água. Ela permitiu e dizem alguns que ela cobrou eles para usarem aquela água, ensinando Ibrahim alayhi salatu wassalam, quem eu falei? Ismail alayhi salatu wassalam, o árabe. Ismail não era árabe. 4 profetas que eram árabes. Sabiam disso? 4 profetas só que eram árabes. O restante não. Então, o que ela fez antes de a gente entrar nesses 4 profetas? O que ela fez? Ela cobrou eles. Que vocês vão usar dessa água, mas ensinam o meu filho árabe. Ahlul Yemen eram árabes. Ahlul Yemen são mais árabes que os outros. Então, eles aceitaram. Então, quem são esses que eram os árabes? Eram Hud, Shu'aib, Salih e Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esses são os árabes, profetas árabes. O restante não eram árabes. O profeta Ismail alayhi salatu wasallam, quando aprendeu árabe com eles, ficou profissional. Tão profissional, que ele começou a ser considerado como árabe, e daqui veio Nabi sallallahu alaihi wasallam até Kinana, e de Kinana veio quem? Abdul Muttalib, e daqui veio Abdullah, que é pai de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então daqui nasceram os árabes, de onde? De Ismail alayhi salatu wasallam, que não era árabe. Ismail alayhi salatu wasallam cresceu, Ibrahim alayhi salatu wasallam está lá no Sham, estava em Sham, né? Com a Sara. Então Ibrahim alayhi salatu wasallam recebe mensagem da parte de Allah tabaraka wa ta'ala, ordem da parte de Allah tabaraka wa ta'ala, para degolar o seu filho. Mas antes disso, tem uma história aqui no meio, vamos entrar nela, nascimento de Ishaq. Nascimento do Ishaq. Como é que nasce Ishaq? Quando é que nasce Ishaq? Nascimento do Ishaq. Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele recebe visita de 3 anjos. Só que esses 3 anjos vieram em forma de ser humano. Que eram Jibrail, Mikael e Subhanallah, tem um terceiro, esqueci agora. Era Jibrail, Mikael e eu acho que é Malakul Maut, anjo da morte, não lembro, esqueci. Ele recebe visita de 3 anjos. Quando ele recebe essa visita de 3 anjos em forma de ser humano, ele, Ibrahim alayhi salatu wassalam, era conhecido como Saqi, era conhecido como aquela pessoa generosa. Ele era muito generoso, muito. Então, o que ele faz? Ele não perdeu tempo, nem perguntou quem eles eram, nem nada. Entra em casa, faz a chá, degola uma ovelha e serve. Serve o primeiro homem, não pega nada. Serve o segundo, também não. Serve o terceiro, também não. Começou a ficar com medo. Obviamente que a pessoa ficaria com medo. Só estava ele e a esposa, Sara. Chega alguém na sua casa, você serve uma xícara de chá, não aceita. Serve o outro, não aceita. Serve o outro, não aceita. Mas espera, o que vocês vão fazer aqui em casa? Vai ficar assim, né? Então Ibrahim começou a ficar com medo. Então os anjos disseram para Ibrahim lá, não fique com medo.
Não fique com medo. Nós somos enviados de Allah ila qawmi Lut. Allah. Nós somos enviados de Allah ao povo de quem? Sodoma. E Sara encontrava-se ali do lado, antes de os anjos falarem que eram enviados de Allah. Sara encontrava-se ali do lado, ouvia toda a conversa deles. Ela começou a sorrir. Por quê? Eles trouxeram a boa nova de quem? De Ishaq, que Ishaq iria nascer. Tem uma coisa muito linda que Allah fala no Corão. Allah chama Ismael de Halim. Ismael de Ismael de Halim. Halim é grau superlativo de tolerante. E chama Ishaq de Alim. Um é Halim, outro é Alim. Ain e Ha. Ismael, por que ele é Halim? Então nós vamos ver aqui à frente quando o pai é ordenado a degolar ele. Ishaq, por que é Alim? Porque Ishaq, conhecedor, e Ishaq, subhanallah, ele nasce através desta boa nova ou deste ambiente onde os anjos vêm informar. Todavia, então Ibrahim e sua esposa Sara estão ali, vêm quem? Esses três anjos, aí dão a boa nova do nascimento de Ishaq e eles disseram para Ibrahim: não fique com medo, nós somos aqueles que fomos enviados para quê? Para poder acabar com o povo de Sodoma. Ibrahim alayhi salatu wassalam era aquele que Allah chama ele no Corão de que? De Ummah. Nós falamos sobre isso já? Allah chama ele de Ummah. Por que Allah chama ele de Ummah? Hisham? Por que Allah chama ele de nação? Um indivíduo, mas ele é uma nação. Porque ele através dele saiu as duas nações. Não. Isaac e Ismael. Era só muçulmano, né? Não. Allah chama Ibrahim de nação porque Ibrahim, ele, deixa eu procurar a palavra aqui. Bom, ele tinha dentro dele todas as qualidades nobres que nós encontramos em cada indivíduo dentro de uma nação. Tipo o nosso, eu falei, né? O nosso, subhanallah, Muallim, como é que chama agora? O nosso irmão Ziad, ele é bom na história. Então, e nessa história ele é bem religioso. O Hisham é muito sahih, muito generoso. O Amadnan é aquele que não larga o seu ibad. O fulano é aquele que tem essa qualidade. Então, Ibrahim ele reunia todas essas qualidades. Então, Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando os anjos disseram que a gente vai acabar com o Qawm Lut, com o povo de Lot, sabe o que Ibrahim fez? Ibrahim primeiro disse: olha, meu primo Lot está lá. Como é que vocês vão destruir? Como é que vocês vão destruir? Por que vocês vão acabar com aquela nação? E depois ele disse também, ele segurou na roupa deles. Ele segurou na roupa do anjo de Jibrail. Vem que ele segurou na roupa de Jibrail. Disse: não vai! Perdoa eles! Ignora! Subhanallah! Ordem de Allah. Ibrahim alayhi salam não está preocupado. Wallahi, quando eu estava a preparar isso, eu disse: Subhanallah, que tipo de pessoas somos nós? Que tipo de pessoas somos nós? Com todo respeito, alguém tem uma má qualidade, a gente começa a falar mal dele, da geração dele, da avó dele, da bisavó dele. Ibrahim alayhi salatu wassalam está preocupado com aqueles que, vamos usar a expressão clara e correta, são gays. Eu não sou a favor deles, porém estou aqui a narrar aquilo que Allah diz aqui no Corão. A compaixão de Ibrahim. Eles estão no pecado, estão errados, não vamos tirar isso do contexto. Porém, olha o rahma de Ibrahim alayhi salatu wassalam. A compaixão, a misericórdia e a preocupação com a nação. Então, antes de nós falarmos mal das pessoas com todo respeito, tenha dentro de si a compaixão para com ele. Ya Allah, esse fulano está errado, perdoa ele, traga ele de volta.
antes de nós, começaram a dizer que vai para o inferno, haram, vai para o inferno. O inferno é seu. O inferno é de Allah. Allah diz, Ya Jannah, ó paraíso, ó inferno, vós sois minhas criaturas, eu irei colocar dentro de vocês quem eu quiser. Portanto, por favor, compaixão antes de crítica. Compaixão, número 1. Número 2, faça dua. Faça dua. Peça Allah. Abu Jahl, quanto ele não fez Muhammad alayhi salatu wasalam sofrer? Abu Jahl colocou tripas em cima de Muhammad fazendo salat. Nabi sallallahu alayhi wasallam foi mais de 20 vezes bater a porta desse homem. Abu Jahl aceita Islam. Aceita Islam. É narrado que numa noite estava frio. O frio de deserto é pior do que o frio de lugares que não são desertos, né? O frio do deserto é bem pior. Numa noite fria, de madrugada, Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi bater a porta da Abu Jahl. Abu Jahl disse, seja quem for hoje, eu vou atender ao pedido dessa pessoa. Quando abriu a porta, viu Muhammad, bateu com a porta na cara de Muhammad alaihi salatu wasallam. Nem assim Muhammad alaihi salatu wasallam mandou Abu Jahl para o inferno. Então Ibrahim alaihi salatu wasalam pegou na roupa de Jibrail, mesmo assim Jibrail alaihi salatu wasalam e Mikael, se não estou errado, Israfil, esses três anjos foram destruir o povo de Sodoma e eliminaram todos eles na onda billah. Este foi o primeiro povo que começou com a questão gay ou com a questão de homossexualismo. Allah Ta'ala não aprova esta atitude, Islam não aprova esta atitude e Allah Rabbul Izzat wal Jalal destruiu a eles. Por isso a gente recomenda a todos aqueles que julgam e acham isso certo, peçam perdão a Allah e voltem novamente a adorar o seu Allah. Então, do outro lado, Ibrahim alayhi salatu wassalam, nós temos que terminar a história hoje, vou tentar ser rápido. Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele recebe a mensagem da parte de Allah para degolar o seu filho Ismail. Então Ibrahim alayhi salatu wassalam vai visitar Ismail. Quando lá vai visitar Ismail, o que acontece? Ibrahim passa a noite naquela casa, Ismail alayhi salatu wassalam estão ali e Ibrahim passa a noite. Dia seguinte de manhã, Ibrahim alayhi salatu wassalam diz para Ismail, ó meu filho, eu vi no meu sonho Allah Ta'ala ordenando a minha pessoa a acabar, a degolar a sua pessoa. Sonho de Anbiya é profecia da parte de Allah, sonho de Anbiya, sonho dos profetas é verdadeiro. Se nós vemos alguma coisa no sonho, a gente está a bater alguém ou a gente está a lutar com alguém, não é verdadeiro não, tá? Só o sonho de Anbiya que é verdadeiro. Daqui Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ismail, havia uma conexão entre pai e filho, então Ismail disse a Abati, o meu pai, e faça aquilo que é a ordem de Allah. Aí ele cumpre com essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e ele acaba indo, pai e filho, para um certo lugar para poder degolar o seu filho. Quando eles iam para esse lugar, Shaitan apareceu no meio. Shaitan aparece no primeiro lugar e diz para Ibrahim, seu sonho é falso, não é verdadeiro. Ibrahim alayhi salatu wassalam pega numa pedra, joga nele, pega uma outra pedra, joga nele e ele vai. Então é aqui onde a gente chama de primeiro Jamarat. Quando a gente vai fazer o Hajj, a gente faz esse ritual também, bate, joga pedrinhas, simbolicamente falando, a gente joga pedrinhas no primeiro Jamarat, porque Ibrahim alayhi salatu wassalam fez isso. Segundo lugar, Shaitan apareceu, Ibrahim jogou pedrinhas. Terceiro lugar também, então tem 3 Jamarats, pequeno, médio e o maior. Então aqui a gente faz isso porque Ibrahim alayhi salatu wassalam foi. Quando Ibrahim e Ismail chegam no local apropriado, então Ismail diz para o seu, Ibrahim diz para o seu filho Ismail que fica deitado de costas para ele não sentir compaixão para com a sua pessoa e não conseguir degolar. E nisso ele fica deitado. Allah menciona no Coran que quando eles chegaram na hora e no ponto e no local, e quando ele virou, ele preparou o seu pescoço, Ibrahim passa a faca e por ordem de Allah Ta'ala, a faca não cortou Ismail alayhi salatu wassalam. Nisso Allah Ta'ala diz para Ibrahim alayhi salatu wassalam, em outras palavras, parabéns, você cumpriu com aquilo que foi o seu teste. E este teste, caros respeitosos irmãos, é o maior teste dentre todos os testes que apareceram na vida de Ibrahim alayhi salatu wassalam e de qualquer outro profeta também.
O filho atingiu 10 anos de idade, conforme dizem certos teólogos, já estava nessa idade de 10 anos. E aqui vem a ordem de Allah para ele degolar o seu filho. E depois de ter ficado 10 anos longe do seu filho também, conforme dizem alguns teólogos. E vem essa ordem. E imagina, e ele demorou a ter filhos. Então imagina como foi difícil. Então testes também irão aparecer nas nossas vidas. Afortunado é aquele que é forte e paciente. Então aqui Allah envia um capcha, envia um cordeiro, e Ibrahim wassalam, faz, em troca do seu filho Ismail, faz o abate desse cordeiro. Por isso que no dia do Eid que se aproxima, na sexta-feira, dia do Eid, um dos maiores sunnas de Ibrahim wassalam, e que o profeta também fez, é nós fazer o abate. Tanto que vem no hadith que nada é mais querido para Allah nessa data a não ser ihraq al-dam, a não ser o sangue escorrer. Sangue de quê? Sangue do animal, né? Então, quem tem capacidade para tal, faça o seu abate. Quem não tem, procure fazer algo, ou procure incentivar outros a fazer. E a gente deixa aqui a mensagem para todos. Todos nós sabemos, já começamos até com a conversa de dólar, né? Então todos nós sabemos que o Líbano vai passar por certas situações, né? Complicadas financeiramente falando. Então a gente aconselha quem tem capacidade aqui nesta região do Brasil, manda seu dinheiro para lá, $100 deve custar um carneiro, etc. Manda para lá, manda fazer lá, as pessoas estão a precisar de carne. Se não for lá, mande para a África também, as pessoas estão a precisar. Se não for lá, aqui no Brasil também, né? As pessoas estão a precisar. Vamos deixar de falar aqui também, nas nossas redondezas, as pessoas também estão a precisar. Então mande para fazer este abate, que Allah vai recompensar muito por isso. Essa história de Ibrahim ela continua, tem muita coisa para falar. Tem a parte onde Ismail ele cresce com essa tribo, que vai ser a última coisa que a gente vai falar para não alongar muito. Então Ismail, ele cresce com esse cabelo do Jurhum, ele cresce lá nessa tribo. Lá ele aprende o árabe. Hajar ela veio a falecer, faleceu. Quando ela veio a falecer, o seu filho cresce com essa tribo, o seu filho casa-se nessa mesma tribo. Ele casou com a sua primeira esposa, e quando ele casa com a sua primeira esposa, quando eu escutei isso, disse, subhanallah, Anbiya divorciaram, então se a gente divorciar também não tem problema, não, astaghfirullah. Mas aconteceu com Anbiya wassalam. Então não é uma coisa que a gente tem que levar como se fosse um grande pecado, não. Acontece, Allah deixou claro no Corão que se não der certo, então deixa ir com benevolência. É só para explicar essa parte. Ibrahim Ismail cresce nessa tribo, casa-se. Então Ibrahim depois de muito tempo vem visitar o seu filho Ismail. Chega em casa de Ismail não estava. Ibrahim pergunta, como é que vocês estão? Essa esposa não conhecia o pai do seu marido. Então, como é que vocês estão? Nós não estamos bem, nós não temos boa coisa para comer, nós não temos isso, nós não temos aquilo, nós estamos assim. E pegou pesado. Pegou para o lado pesado. Subhana Rabbi A'la. Ibrahim era inteligente, e o seu filho também. É importante, wallahi, a gente ter amizade com o nosso filho de tal ponto que quando a gente deixa códigos, eles vêm entender. Então Ibrahim deixou código para Ismail. Disse assim: dê os meus salmos ao seu filho e diga para ele: para ele trocar, diríamos, a fechadura da casa, ou o piso, né? O piso de entrada, né? Seria o piso de entrada, ele deve trocar esse piso de entrada de casa. Então Ismail volta para casa, encontra-se com quem? Com sua esposa. Como está, como não está, tudo bem? Ismail, Anbiya, eles sentiam quando alguém vinha visitar eles, e eles não estavam. Então perguntou: veio alguém nos visitar? Falou: sim, veio um homem assim, e deu salamos para você e deixou essa mensagem. Ele disse: aquele é meu pai, ele mandou eu divorciar de você. Mas dobre direto. E ele divorciou-se dessa mulher. Casa-se com outra. Ibrahim veio visitar. Ismail não se encontrava em casa novamente. Como é que vocês estão?
ela não estamos bem, temos o que comer, temos onde dormir, temos tudo de bom, está tudo bem aqui em casa, alhamdulillah. Agora, subhanallah, detalhe, a vida da primeira e a vida da segunda mudou? Não. Mas o imã, sim. Imã era diferente, mas a vida da primeira e da segunda não era diferente. Então os teólogos dizem, a primeira pegou os dias mais tristes, expôs em frente de quem? De Ibrahim. A segunda, apesar de passar dificuldades, pegou os dias mais felizes e pôs em frente de quem? Ibrahim. Ibrahim a.s. deixou então a mensagem: dê salamos ao meu filho e diga para ele ficar firme aonde? No, qual é a palavra que a gente falou aqui? Piso de entrada de casa. Isso é, então quando Ibrahim a.s., quando Ismael volta, Ibrahim deixa essa mensagem que onde Ismael disse: aquele é meu pai, ele deu um conselho para ficar firme com você, porque você é uma mulher digna e virtuosa. Portanto, caros respeitosos irmãos, é isso que nós temos que procurar. Ahmad hoje de manhã falou uma coisa muito interessante, que é importante o homem saber onde ele coloca, onde ele, vamos usar uma expressão, uma linguagem mais bonita, onde ele coloca os seus filhos. Em que barriga ele coloca os seus filhos? É importante isso. Que barriga colocar os nossos filhos? Aquela mãe que os levará à igreja ou aquela mãe que os levará a conhecer Allah? Né? A nossa conversa falando que certas pessoas visitaram as outras depois de 50 anos, né? E estava com um crucifixo no peito. Muçulmanos, filhos de muçulmanos, filhos daqueles que eram líderes. Então, aqui na história de Ibrahim, a gente aprende esse Ismael. Saber onde colocar. Saber? Onde colocar os nossos filhos. Quando o homem veio reclamar para Umar ibn Khattab, né? O que Umar ibn Khattab disse? Você deu um bom nome para ele? Deu uma boa mãe para ele? Então, esse caso respeitoso, irmãos, eu não queria demorar, só que esse era o nosso final. Aqui acabamos com a história de Ibrahim, tem muito na história de Ibrahim, mas aqui a gente acaba com ela, e inshallah ta'ala, dia do Eid vai chegar, por isso que a gente comemora o Eid al-Adha, é o Eid do sacrifício. O sacrifício qual é? É toda esta vida de Ibrahim, por isso a gente aconselha e recomenda, todo pai, toda mãe, busca ler essa história com os seus filhos, mostra o sacrifício que houve por detrás da vida da Anbiya, inshallah, terça-feira agora que vem, nós estaremos de volta aqui com um programa, inshallah, sobre drogas, com o Fadila da Sheikha Jihad e mais alguns convidados. Esse assunto é importante e indispensável, principalmente nesta pandemia, onde nós estamos preocupados com muita outra coisa e nós esquecemos de nos preocupar com nós próprios. Última coisa, eu participo toda quinta-feira de uma conversa com certos teólogos daqui da América Latina. Um teólogo lá na África, ele dá conselho para teólogos que estão aqui na América Latina online. Wallahi, ele falou uma coisa muito interessante. O que ele disse? Ele disse: lá fora, a pandemia está acontecendo, pessoas estão a morrer, tudo está a acontecer ao nosso redor. Ele disse: vamos diminuir, procurar as mídias e buscar nossa relação com Allah. Nós estamos tão focados em lá fora que nós esquecemos de eu e Allah. Porque veja só, no dia do juízo final qual será? Illa man atallaha bi qalbin salim. Você estará sozinho, será você e Allah. Então, vamos diminuir um pouco, buscar informações de fora e focar-se em minha relação com Allah, eu e Allah. Como está a minha relação com Allah? Ele disse assim: 24 horas que você tem. Já parou para pensar naquelas 24 horas? Como é que está a minha relação com Allah nessas 24 horas? Aumentou ou diminuiu? Como é que ficou? Busque essa relação com Allah, ta'ala, inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Oh Allah, perdoa as nossas falhas pequenas e grandes cometidas a saber e sem saber. Oh Allah, perdoa as nossas falhas pequenas e grandes cometidas a saber ou sem saber. Aquelas falhas que nós cometemos na escuridão da noite, julgando que é noite em que o Senhor não vê nada. Ya Allah, perdoa-nos, Ya Allah. Ya Allah, aquelas falhas que nós cometemos durante o dia, pensando que todo mundo está fazendo o mesmo, então nós também podemos fazer. Perdoa-nos, oh Allah. Perdoa-nos, oh Allah. Oh Allah, crie mais amor, mais paz, mais união dentro
dentro dos nossos lares. Oh Allah, protege os nossos filhos contra a corrupção de lá fora. Oh Allah, protege os nossos filhos contra as drogas. Oh Allah, protege os nossos filhos contra a bebida. Oh Allah, protege os nossos filhos contra a pornografia. Oh Allah, protege os nossos filhos contra tudo aquilo que leva eles fora da retidão, Ya Rabbal Alamin. Oh Allah, faça os nossos filhos hafas do Coran, faça os nossos filhos obedientes e piedosos. Oh Allah, guie os nossos filhos à retidão. Oh Allah, dê os nossos filhos à retidão. Oh Allah, Yaqub alayhi salatu wassalam estava à beira da morte, e Yaqub alayhi salatu wassalam, já à beira da morte, perguntou para os seus filhos quem eles iriam adorar depois da ida dele desse mundo, e todos eles responderam que iriam adorar somente o Senhor, Ya Allah. Ya Allah, cria esta preocupação de Yaqub alayhi salatu wassalam dentro dos nossos corações. Ya Allah, cria esta preocupação dentro dos nossos corações, Ya Rabbal Alamin, de nós ficarmos preocupados com o dino dos nossos filhos, quem eles irão adorar depois da nossa morte, Ya Rabbal Alamin, quem eles irão seguir depois da nossa morte, Ya Allah. Faça com que eles adorem a si, façam com que eles sigam o passo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Allah, o Eid está a chegar, dê-nos a oportunidade de festejar esse Eid com os nossos irmãos, todos felizes. Remova dentro dos nossos corações o rancor que exista. Ya Allah, limpa os nossos corações, conceda-nos um coração salim, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, todos aqueles que estão a passar necessidades ao redor do mundo, Ya Rabbal Alamin, seja no Líbano, na Palestina, na Síria, na África, Ya Rabbal Alamin, conceda a todos eles alimento, Ya Allah, e afasta as dificuldades que eles venham passar, afasta essa nossa dificuldade aqui no Brasil, Ya Rabbal Alamin, conceda-nos áfia, Ya Allah. Quem precisa de dinheiro, conceda dinheiro a ele, quem precisa de saúde, conceda saúde a eles, quem precisa de um lugar para morar, conceda a eles, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, todos aqueles comerciantes que foram afetados com esta pandemia, ajudar eles, Ya Allah. Todos aqueles que têm dívida, paga a dívida deles, Ya Rabbal Alamin. Todos aqueles que têm alguém doente, dê cura a eles, Ya Rabbal Alamin. E todos aqueles que já partiram deste dunya, dê Jannatul Firdaus a todos eles, Ya Rabbal Alamin. Amém, amém, amém. Brahmatika Ya Arhamar Rahimin. Jazakumullahu khairan. Desculpa pela demora hoje, foi necessário.